Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E gente, a gente já vai começar a nossa videoaula de hoje fazendo aquela correção da atividade da semana passada, do listening. Então vamos lá? Olha só, gente, eu vou colocar aqui o primeiro áudio, que foi o áudio para a questão número 1, para a gente compreender melhor o que é que está falando lá. Olha só. Track 11, page 102, Activity 1. This is Morning Edition from NPR News. Good morning. I'm Renee Montagne. And I'm Steve Inskeep. Today in Your Health Counseling for Young People, we're going to look at mental health on college campuses. But we begin with teens and exercise. It is well known that routine physical activity benefits both body and mind. NPR's Patty Naiman reports on a study that examines how much exercise can improve a teenager's attitude. Olha só. Quando a gente tem um áudio como esse, a gente vai procurar palavras-chave no meio do que ele fala. Coisas que nós possamos tomar como uma ideia geral daquilo que ele está falando. Claro que a gente não vai compreender tudo que ele está falando de primeira. Por isso que é importante treinar o ouvido, escutar várias vezes e procurar essas palavras-chave. Ok? Então ele fala sobre um processo de colocar o esporte, a atividade física, não é? Na vida dos adolescentes, que isso vai ser bom para o body and mind, ou seja, para o corpo e para a mente, né? E ele depois fala que vai colocar primeiro alguns exercícios e depois vai colocar outros, ou seja, quer criar uma rotina, não é? Logo a gente tem aqui três opções, ó. Sobre o que é que esse áudio está falando? The importance of routine physical activity in teens' lives, the importance of daily brain exercises in teens' lives, the importance of physical education classes for teens. Então, de acordo com o que eu falei, se ele tenta fazer uma rotina, não é? E se ele fala sobre corpo e mente, a opção mais adequada é a primeira, não é? Porque ele não está falando simplesmente sobre brain exercises ou exercícios apenas para a mente, para o cérebro. E ele também não está falando sobre a educação física, que é uma aula, uma disciplina na escola. Ele está falando sobre uma rotina, algo que se torne parte do dia a dia, ok? Aqui no número 2, vocês podem ver, ó, a ordem em que essas ideias aqui aparecem no segundo áudio. Aqui nós temos o número 1, o número 2, o número 3 aqui embaixo, número 4, número 5, 6 and 7 e o último, o 7, tá bom? E depois nós fizemos outro exercício com áudio, que foi a pronúncia das palavras no passado, terminados com o sufixo ed. Só para resumir, a gente viu que existem três formas de pronunciar o ed no final. Quando a palavra termina com um som de T ou D, por exemplo, want, o verbo na forma normal dele é essa aqui, ó, want. No passado, ele se torna wanted, wanted, ok? Com esse som de ed no final, tá bom? Depois nós temos os verbos terminados com o som vocálico, que vibram as cordas vocais, ok? Que a gente chama em inglês de voiced, tá bom? Vozeado. Close, assim é a forma normal desse verbo.
close, ele termina com um som de z, que se a gente botar a mão na garganta, a gente vai perceber que esse som vibra nossas cordas vocais, ou seja, é um som vozeado. Então, closed é pronunciado com som de D no final, closed, ok? Já a palavra work, esse som de k no final, ele não tem uma vibração, ele é não vozeado. Então, nesse caso, ele vai terminar com o som de T, quando a gente inclui o sufixo ed. Worked. Então, olhem a diferença da pronúncia. Worked, closed, wanted. Ok? O exercício era para identificar nessas palavras aqui. Vamos ouvir o áudio para a gente entender melhor? Track 13, page 103, pronunciation practice. Listen to the following verbs and pay attention to their corresponding final sound. Wanted, closed, worked. Now listen to these verbs and identify the correct alternative. Appeared, cleaned, started, looked, watched. Então a gente já pode perceber, que appeared, cleaned, todos esses dois terminam com a terminação em D. Já started, a forma normal dele é start. Ele termina com o som de T, então ele vai ser pronunciado started. Já esse aqui, look e watch, eles não têm uma vibração no final da palavra, na garganta. Eles não vibram as cordas vocais. Então eles vão ter uma terminação com t, looked, watched, ok? Para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a Unit 7, ok? Olha aqui o título dela. You don't need that much. Você não precisa disso tudo. Mas do que será que ele está falando? Tem uma pessoa aqui cheia de compras. Eu acho que está falando sobre consumismo. E aí, vocês? Vocês se consideram consumistas? Gente, aqui na primeira questão, na página 114, nós temos a primeira questão que diz assim, match the products or companies to their corresponding slogans. Olha só, slogans são aquelas frases que ficam bastante conhecidas, que são associadas a determinadas marcas, não é? Várias marcas utilizam slogans para passar uma ideia, para fazer as pessoas se identificarem com aquela marca, não é? Então nós temos aqui, vários slogans. Think different, priceless, I'm loving it, just do it, melts in your mouth, not in your hand, open happiness. Todos esses aqui são slogans. E aqui nós temos os nomes das marcas, McDonald's, Mastercard, Coca-Cola or Coke, M&M's, Apple, Nike. Algumas marcas são todas são bem conhecidas, não é? M&M's são os chocolates, Apple, a grande produtora do iPhone, Nike produz sapatos, Mastercard é cartão de crédito, McDonald's, saudades de comer um sanduichinho, hein? I'm loving it. Já dei uma resposta. E Coca-Cola. Então, vocês vão dizer de qual slogan vocês associam com essas marcas. Vocês podem até pesquisar, tá bom? Se não conhecerem alguma, mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, porque os slogans são poderosos. Do McDonald's eu já acabei entregando, né? I'm loving it.
Então, I'm loving it é algo que está muito nas propagandas. Aqui no Brasil, em português, no final da propaganda do McDonald's, eles sempre dizem amo muito tudo isso, que é uma espécie de tradução de I'm loving it. Ok? Bom, a 2, vocês vão responder com suas respostas. Assim, ó. Read the quote and discuss the questions below. Then report and justify your answers. Ok? Então, você vai ler essa citação aqui e você deveria discutir essas questões com o grupo, mas vocês vão colocar as ideias de vocês no caderno, tá bom? Então, olha só. Why buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like? Não é why, é we. We buy. Nós compramos coisas que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas que nós não gostamos. Essa frase é bem conhecida também, não é? O que vocês acham dessa frase? Why do you think we buy things we don't need? Por que você acha que nós compramos coisas que não precisamos? Leiam atentamente cada uma dessas frases, tá bom? Para vocês responderem uma resposta bem completa. Would it make a big difference in your life if you changed your spending habits? Why do you think so? Então, faria uma grande diferença na sua vida se você mudasse os seus hábitos de gasto, os seus gastos, a sua rotina financeira? Por que você acha isso? Have you ever bought anything because of an advertisement? Você já comprou alguma coisa só por causa do comercial, da propaganda? If so, which aspect of the ad pursued you? Então, se você já comprou por causa da propaganda, qual foi o aspecto do ad? Ad é a abreviação para advertisement, ok? Qual foi o aspecto desse ad pursued to you? Qual foi o que persuadiu você, o que convenceu você a comprar, tá bom? Do you often associate products to the celebrities who advertise them? Você frequentemente associa produtos às celebridades que anunciam elas? Do certain celebrities make you want or not want to buy a product? Elas influenciam você assim, no caso, tem alguma celebridade que faz você comprar ou tem alguma que faz você desistir de comprar alguma coisa? Olha que perguntas bem completas, não é? Bem complexas. Are you for or against advertisement free zones? Why? Então, advertisement free zones são aquelas zonas que não podem ter nenhum tipo de propaganda. Tá bom? Você é contra ou a favor? Gente, prestem bastante atenção. Vocês vão responder a essas 5 perguntas no caderno de vocês, mas não precisam responder isoladamente. Vocês vão transformar elas em um texto. Vocês podem fazer o seguinte: respondam elas isoladamente, depois vocês juntam elas em um texto só, tá bom? Assim a gente vai treinar a nossa escrita em inglês. E não esqueçam de mandar, por gentileza, porque isso vai servir como uma grande parte para nossa nota do 4º bimestre, tá bom? Um trabalhinho bem simples. Quem não conseguir entregar para a próxima semana, uma coisa assim bem completinha, bem legal, pode demorar um pouco mais, tá bom? Pode ser 2 semanas, até a semana seguinte. Mas na próxima semana, envie aquilo que vocês já conseguiram fazer. Quem tiver com dúvida, pergunta como fazer, tá bom?
Então a gente vai responder essas 5 questões e depois a gente vai transformar essas respostas em um texto. Complete the sentences below in your notebook. Afterwards, discuss them with your classmates. Então, vocês vão completar essas respostas aqui no caderno de vocês também respondendo, ou pode ser aqui no livro também, não tem problema se for curtinho. In my opinion, ad campaigns have to... Na minha opinião, campanhas publicitárias, ad, de propaganda, tem que... O que você acha? Na sua opinião, elas têm que o quê? Ser responsáveis? Tem que ser bem chamativas? Aí é vocês que vão completar de acordo com o que quiserem. Advertising is efficiently persuasive when... as propagandas são eficientemente persuasivas quando... O que elas têm que fazer para convencer as pessoas, para serem persuasivas? An ad campaign that caught my attention was... Uma campanha publicitária que me chamou a atenção foi... Aí você cita pessoalmente o que chamou a sua atenção, tá bom? Por hoje é isso. Não esqueçam o texto, tá bom? Qualquer dúvida, chamem no privado. E bye bye, see you and I miss you. Saudades de vocês. Tchau.